Oi pessoal, obrigado por se juntar a nós. Temos hoje uma bela mensagem para você. Mas antes gostaria de lembrá-lo, caso você possa nos ajudar financeiramente, entre no nosso site www.lpmchurch.ie e clique no botão doar. Obrigado e aproveite a mensagem. Vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de Atos. Glória a Deus. Capítulo 14. Glória a Jesus. Deus é grande. Se você está com um pouquinho de vergonha de ficar dando glória e adorando o nome do Senhor em voz alta, faz em silêncio mesmo no seu íntimo. Fica aí mesmo no seu íntimo glorificando a Deus. Amém? A gente vai ler aqui em Atos, capítulo 14, do versículo 1 ao 6. Amém? E depois do 19, a gente vai pular para o 19 até o 22. Diz assim, olha: em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, demorando-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que, por mão dele, se fizessem sinais e prodígio. Mas dividiu-se o povo da cidade. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. E como surgisse um tumulto de gentios e judeus, associados com as suas autoridades para os ultrajar e apedrejar, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e circunvizinhanças. No 19 diz assim: Sobrevieram, porém, judeus da Antioquia e Icônio, e instigando as multidões, apedrejaram a Paulo, arrastando-no para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando-o, porém, os discípulos, levantou-se, entrou na cidade no dia seguinte e partiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firme na fé, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Amém? A gente está aqui, irmãos, num cenário que é a primeira viagem missionária de Paulo. Né? Ele está nessa viagem e ali no capítulo 14, no comecinho, a gente já viu que já começou a acontecer umas coisas, né? Já começou a dar problema. E o povo já estava da cidade, já estava irritado com ele, e já queriam apedrejar e tal, e ele pegou e desistiu e partiu dali e foi para outra cidade. Foi para Listra. Chegou lá, não adiantou muito, não. Porque aquele povo de lá, ele foi apedrejado em Listra. Mas o povo de Icônio e Antioquia, que Icônio eram uns 30 quilômetros de Listra, e Antioquia uns 70, segundo as minhas pesquisas. Mas pode ser mais, pode ser menos. Whatever, né, gente? Esse povo estava com tanta vontade de fazer alguma coisa contra eles, porque naquela época, a gente sabe, né, gente? Não tinha carro, não tinha carro. Cavalo, eu acho que era o carro da época, né? Não era tão fácil angariar uma multidão para ir apedrejar outro em outra cidade a 70 quilômetros de distância, a 30 quilômetros de distância. Mas eles se ajuntaram quem pôde, foram do jeito que puderam e apedrejaram a Paulo. E ele foi dado por morto. Quer dizer, ele não morreu, mas é que o negócio foi tão feroz que ele quase ficou morto. Eu imagino que foi umas pedradas boas que ele levou, não foi? Mas o que ele fez? Ele levantou, foi para outra cidade, né? No dia seguinte, ele partiu com Barnabé para Derbe. Gente, sinceramente, vocês acham que uma pessoa que é apedrejada a ponto de morte está recuperada no dia seguinte para fazer uma viagem andando ou sacudindo em cima de uma mula? Imagina como é que esse homem estava, como é que o corpo dele estava, como que ele se sentia. Mas ele foi, né? E o que ele fez?
fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firme na fé, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Irmãos, às vezes a gente tem passado tão bem menos, né? Eu acho que não dá para comparar, né? Ser apedrejado, a gente tem passado tão bem menos do que isso. E não tem tido um pingo de ânimo para nos encorajar, para encorajar os outros irmãos, e simplesmente temos desistido. Desistido muitas vezes da igreja, daquela obra que a gente fazia lá, desistido de algo que foi colocado na nossa mão. E a gente, eu creio que eu não conheço a história de ninguém aqui que foi apedrejado. Porque muitas vezes, quando a gente está fazendo a obra de Deus, muitas coisas acontecem. O inimigo se levanta, muitas vezes dentro da própria igreja. Muitas coisas acontecem. E a gente pode continuar ou a gente pode desistir. Não é verdade? E o que tem impedido a gente de fazer a obra de Deus? Porque Paulo, mesmo apedrejado, dado quase por morto, no outro dia, ele tinha lá o compromisso dele, né? Igual a Cris chegou, né? Estava cansada. Eu prestei atenção no que a Cris falou, eu achei isso muito interessante. Se ela não viesse aqui, ela não ia estar honrando os irmãos que estavam aqui. E às vezes a gente não pensa isso, irmãos. Semana passada eu não ia vir de jeito nenhum para a igreja. Nossa, mas eu estava muito mal. E no domingo eu fui parar até no médico. Eu estava muito mal. E quando foi 6:45, eu comecei a apurar o povo lá em casa, a Vitória deitada, os meninos veio para a igreja sem tomar banho. Mas eu falei, vamos. Mas às vezes é cheiroso de qualquer jeito, isso não faz diferença, né, gente? Mas qual é a situação que nós temos enfrentado que tem nos feito desanimar? Eu quero falar para vocês da história de Neemias. Neemias, ele era o copeiro do rei Artaxerxes. Primeira e última vez que eu falo esse nome. Ele recebeu a bênção do rei para ir para Jerusalém, para reconstruir os muros da cidade. Só que ele enfrentou muita oposição com isso. Ele enfrentou oposição forte de Sambalate, de Tobias. Gente, o livro de Neemias é pequenininho. Eu amo esse livro. Leia para você ver, o Senhor vai falar com você. Mas vamos abrir lá em Neemias 4:9. Eles quiseram de todas as formas parar a reconstrução daquele muro. Mas vamos ver qual foi a atitude de Neemias. O que foi que ele fez? Glória a Deus. Neemias 4, no versículo 9, ele fala assim, ó. Eu estou em Esdras, meu pai. Porém, nós oramos ao nosso Deus como proteção, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Neemias, ele estava enfrentando grande oposição, levantes daquelas pessoas de Sambalate, de Tobias. Eles falaram, na verdade, ele estava lá, mas estava querendo se fazer de rei. Coisas que não eram verdade, coisas que às vezes acontecem com você, acontece comigo, acontece com qualquer pessoa que talvez possa te desanimar. E talvez se fosse a gente pensava assim, gente, eu saí lá, eu trabalhava no palácio, que era um dos melhores serviços da época, creio eu, né? Ele trabalhava no palácio. Ele era copeiro do rei, ele assistia na presença do rei todos os dias. Saiu para reconstruir esse muro lá numa cidade, né, que estava tentando ser reconstruída. Eu imagino que as coisas lá não eram tão boas. E ele abriu mão daquilo para ir lá. Ele falou, quer saber, eu abri mão de tudo isso, esse povo com tanto levante contra a minha vida, fazendo tanta coisa contra mim, dizendo o que eu não estou querendo fazer, falando que eu estou fazendo o que eu não estou fazendo. Quer saber, eu vou largar isso aqui pela metade, vou voltar lá para o palácio, vou assistir na presença do rei lá, vou ficar servindo ele lá na sombra e na água fresca todo dia. Mas ele não fez isso. Ele orou ao Senhor, e o que aconteceu? Neemias 6:15.
Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês do Elu, em 52 dias. O que Sambalate e Tobias fizeram contra Neemias e aqueles que estavam lá para reedificar o templo, não foi motivo para que eles desistissem. O que eles fizeram, as coisas que eles falaram, não foi o suficiente para impedir eles de parar. E essa mensagem que eu quero pregar para vocês hoje, quando eu estava já quase aqui nesse ponto, o Senhor falou comigo. Essa mensagem, ela é a segunda parte daquela mensagem que eu preguei aquele dia. Que mensagem que eu preguei aquele dia? Quem lembra? Ah, você não vale. Os propósitos de Deus na nossa vida. Até aqui nesse momento, a gente, deixou para trás aquelas coisas, Deixou aquela choradeira, Deus chamava, você falava não. Não é que a gente falou lá na outra mensagem? Que Deus tinha um propósito na sua vida. E aí você acreditou, realmente Deus tem um propósito na minha vida. Realmente eu vou fazer. Realmente eu não vou mais dar aquelas desculpinhas. Falar que eu não posso, que eu não tenho capacidade. Falar que eu sou gago, igual Moisés falava. Falar que eu sou criança. Falar que eu sou isso, que eu sou aquilo. Não, agora eu estou no propósito. Só que quando você entra no propósito de Deus, irmãos, muitas coisas acontecem. Pedro, ele estava no propósito de Deus e nem por isso ele deixou de ser apedrejado. E quase dado por morto. Paulo, ele não deixou de ser apedrejado. Neemias estava lá cumprindo um propósito de Deus na vida dele e nem por isso pessoas deixou de se levantar contra ele. E isso, irmãos, vai acontecer. Hoje, irmãos, existem muitas pessoas, talvez até aqui dentro, eu não sei o que se passa no seu coração, não sei o que se passa na sua mente, mas muitas pessoas que disseram sim ao propósito de Deus nas suas vidas, que disseram sim, eu vou fazer, sim, eu quero ir, mas talvez no decorrer disso tudo, você se desanimou, você se entristeceu com alguém, você se entristeceu com o pastor da sua igreja, dessa igreja, se você é daqui, de outra igreja, se você veio para cá de outra igreja. Talvez você se entristeceu com algo que fizeram com você, algo que fizeram contra você. Mas não deixe que isso seja um motivo de parar o propósito de Deus na sua vida. Não deixe. Paulo, ele foi apedrejado. No outro dia, ele saiu e continuou cumprindo aquilo que o Senhor tinha para fazer através da vida dele. Eu sei que tem muitas pessoas que estão feridas. Uma coisa assim que eu acho difícil de falar, irmãos, é porque tem muitas pessoas que estão feridas, não é com o inimigo. Não estão feridas com o vizinho atribulado, elas estão feridas com a igreja. Elas estão feridas com seus irmãos de igreja, muitas estão feridas com seus pastores. E isso tem desanimado e tem parado as pessoas. Mas não deixe que isso pare você. Siga naquele propósito. Se você já deixou aquelas desculpas para trás e resolveu entrar no propósito de Deus, saiba que isso vai acontecer. Gente, aconteceu com Paulo. Não foi só com Paulo e Neemias, não. Foram com várias pessoas. E eu quero te estimular nessa noite a olhar para esses homens e pedir a Deus que você tenha essa força de deixar para lá, de esquecer, de perdoar, de tirar somente a experiência de alguma situação que te aconteceu e seguir adiante na obra de Deus e seguir à frente naquilo que o Senhor tem para a sua vida. E o que você vai fazer? Não, mas eu tô chateada. Não fui apedrejada, não, mas eu estou chateada. Eu não fui apedrejada, mas o que o irmão fez comigo é quase um apedrejamento de palavras. O que ele fez comigo. E o que você vai fazer? Você vai desistir? Ah, não. Sabe, para mim chega. Eu já vi muita gente falar, sabe, não, para mim chega, agora eu vou servir a Deus em casa. Eu vou para casa,
Vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo 46, amém? Salmo 46, versículo 1. Diz assim: glória a Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Porque se você está pensando em desistir, porque você está chateado, porque você está magoado, porque alguma coisa talvez está te impedindo, olhe para o alto. Contemple os céus, imagine a glória de Deus, imagine quem é o nosso Deus. Ele é o nosso socorro. E se você não está encontrando esse socorro, procure em Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque o ser humano, ele decepciona a gente mesmo. Porque a gente é ser humano, a gente é falho. Mas Deus, ele nunca te decepciona. E se você procurar em Deus uma saída para essa situação, e se você procurar em Deus uma resposta para tudo isso, creia, Deus vai te ensinar algo. E Ele tem algo na sua vida através disso. E talvez você fale assim, não, desistir, eu não vou, porque eu não vou ficar em casa. Mas eu estou bem desanimado. Eu estou sem força para fazer nada. Vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Coríntios. Glórias a Deus. Glória a Jesus. Em 2 Coríntios 1, 3 e 4. Eu amo demais esses versículos. Diz assim, 2 Coríntios, capítulo 1. Versículo 3 e 4. Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias, Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Glória a Deus. Glória a Deus por essa palavra. Se você está desanimado, se alguma coisa te desanimou, saiba que Deus tem a consolação para a sua vida. E através daquilo que o Senhor vai te consolar, você vai consolar outras pessoas. Através daquilo que o Senhor vai fazer na sua vida, vai ser experiência na vida de outras pessoas. Como que você tem experiências sem passar pelas experiências? Como que você vai ensinar alguém a jogar dama se você nunca jogou dama? Como? Não é verdade? E Paulo, ele consolava os irmãos através das experiências dele, dos testemunhos que ele passava. Ele consolava com a consolação que o Senhor consolava ele nas tribulações. Ele consolava os outros. Vocês acham que era fácil subir em cima de uma mula, sei lá o quê, apedrejado, quase morto, sem força, sem vigor, praticamente sem vida, para ir fazer a obra de Deus em outro lugar, correndo o risco de ser novamente apedrejado? Ou morto? A morte está na esquina naquela época. A cada esquina a morte estava lá esperando. E nós temos, irmãos, desistido e desanimado por muito menos do que isso. Nós temos desistido e desanimado por bem mais pouco. Por bem mais pouco. Mas essa não é a vontade do Senhor para a sua vida. Essa é a vontade do inimigo para a sua vida. Essa é a vontade dele. Ele quer que você desanime, ele quer que você desista, ele quer que você pare. Mas não pare. Não pare jamais. Não desanime. E se você não está desistindo nem desanimado, mas está só na parte da reclamação, a gente vai ver aqui em Romanos. Glória a Deus. Romanos, capítulo 9. Glória a Deus. Romanos, capítulo 9, versículo 20, diz assim: quem és tu, ó homem, para discutir com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que fizestes assim?
Às vezes a gente só quer reclamar, irmãos. A gente quer discutir com Deus por que disso, por que daquilo. E eu sei, porque eu sou bem questionadora. Muitas vezes, eu já até falei uma vez para o Renato, às vezes eu tinha medo de perder minha salvação por tantos questionamentos que eu tinha com Deus. Mas a gente precisa olhar para o propósito de Deus na nossa vida e parar um pouquinho de reclamar. E tentar entender qual é o motivo daquilo. Se você está perseguido, se você está sendo caluniado, se você está sendo apedrejado, seja o que quer que for que esteja acontecendo. Eu me alegro muito de ver o testemunho da Carla. Eu sei que na igreja é assim, gente. A gente faz uma coisa e outro não faz, a gente fica assim mesmo. Ah, mas eu sei que fulano nem trabalhou hoje e eu ainda trabalhei, ainda estive aqui. É assim mesmo. Não é só ela, não. Outras pessoas também, a gente também. Mas o que me alegra é saber a transformação que o Espírito Santo de Deus faz na nossa vida. E a transformação tão tremenda e tão tamanha que o Espírito Santo faz em nosso coração. E quando a gente começa a ver aquela situação, e ver que aquilo já não é mais aquele bicho de 7 cabeças que parecia. E ela viu que, com tudo isso, Deus queria mudar algo na vida dela. Eu até falei esses dias um testemunho no grupo, no nosso grupo das meninas, que uma coisa aconteceu comigo há quase 5 anos atrás, e eu esperei por quase 5 anos para a pessoa tocar nesse assunto comigo, e ela nunca tocou. Mas há umas 3 semanas atrás, ela tocou comigo nesse assunto. E eu não falei nada. E aí eu não falei nada, passou, foi como se ela tivesse falado qualquer coisa. Quando eu entrei no carro, depois eu pensei, meu Deus, eu não acredito que eu fiz isso, que eu perdi essa oportunidade de ouro. Porque eu tinha tanta coisa para falar e não falei nada. Mas o Espírito Santo de Deus trabalhou na minha vida, no meu coração. Eu não falei nada e nem me senti mal por isso. Eu não tenho mais vontade de tocar nesse assunto com essa pessoa. Não vai adiantar, não vai resolver, não tem porquê. Mas era uma coisa que me fez crescer. Era uma coisa que hoje eu vejo que fez bem para mim. É uma coisa que hoje eu vejo que foi bom para a minha vida. E a mesma coisa é aqui na casa de Deus. A mesma coisa é se você está chateado, é se você está magoado, é se alguma coisa está tentando te paralisar. Deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar no seu coração. Deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar na sua vida. Isso aqui são só paredes, igreja, pessoas. Às vezes nós não podemos fazer nada por você. Às vezes o que nós podemos fazer é te magoar também, é te ferir, porque nós somos falhos, porque nós somos humanos. Mas no Espírito Santo de Deus você encontra o consolo que você precisa. Só que às vezes nós não temos procurado o consolo. Nós só temos procurado mesmo reclamar, nos encolhermos dentro do nosso desânimo e falar, quer saber, eu vou desistir, muitas vezes murmurar. Mas lá em Tiago, a palavra de Deus fala assim para a gente, uma pequena advertência. Tiago 2, versículo 14. Amém. Glória a Deus. Está errado aí, irmão. Me perdoa, eu dei a referência errada para a irmã que colocou lá. Mas o versículo 7, ele fala assim, ó, fazei todas as coisas sem murmuração e sem contendas. Amém? Fazei todas as coisas sem murmuração e sem contenda. Não é algumas coisas, não é determinadas coisas. Não é umas coisas sim, outras não. É todas as coisas. E é difícil, não é não? Sobretudo na igreja. Sobretudo na igreja. Quer saber? Eu fui lá para ajudar.
Eu fui para ajudar o pastor, nem podia ir. E aconteceu isso, aconteceu aquilo, e eu estou aqui. E só eu que faço e ninguém faz, e só eu que ajudo e ninguém ajuda. Às vezes, você está chateado com tanta coisa que te aconteceu em outra igreja que você já foi, com tantas coisas que já fizeram ao seu coração, e que está duro, né? Está com aquela casca dura por cima do coração, quase que nem entra mais nada dentro. Mas deixe o Espírito Santo de Deus entrar no seu coração. Ele vai tirar essa casca, ele vai tirar essa ferida. E você vai voltar para os caminhos do Senhor da forma como você deveria estar. Muitas vezes nós estamos na igreja e precisamos voltar para os caminhos do Senhor. Nós estamos na igreja, estamos vindo nos cultos, estamos fazendo a obra de Deus e ainda assim precisamos voltar para os caminhos do Senhor. Para fazer aquilo que a palavra de Deus realmente quer que nós façamos. E essa palavra, ela falou ao meu coração, porque o pastor mandou a lista, né, de quem ia dar uma palavra nesse mês. Aí eu vi lá que tinha meu nome e falei, tá, ok, aceitei de boa. Só que no decorrer dos dias aconteceu uma coisa que eu fiquei muito chateada. E eu fiquei triste. E eu até cheguei a falar assim com a Vitória. Eu estava até pensando em falar para o pastor que eu não vou pregar lá não vou falar não. Porque o que eu vou falar? Porque eu estava triste. O que eu ia fazer? O que eu ia falar? Mas não é assim que eu quero ser. Não é assim que eu quero viver na presença de Deus. Não é assim que nós devemos ser. Não é assim que nós devemos viver na presença de Deus. E eu pedi a Deus que tirasse isso de mim. Eu pedi a Deus que tirasse essa tristeza que eu estava dentro de mim. E eu pedi ao Senhor que o Senhor falasse comigo. E eu estou aqui hoje. E isso não foi empecilho. Porque às vezes o Senhor nos prova, o Senhor nos testa. Porque Ele sabe como eu sou. Ele conhece o meu interior, Ele conhece o seu interior. Ele sabe o que pode acontecer comigo que faz eu ficar triste. Então, eu estou naquele propósito, mas será que ela está mesmo? Será que ela está firme mesmo nesse propósito? Será que se acontecer qualquer coisinha de nada, ela não vai desistir, deixar para lá e ligar para o pastor e falar, pastor, não, agora eu achei por bem que eu não vou pregar não, o senhor me perdoa. Eu já ouvi pessoas falar assim, não, pastor, estive pensando bem, eu achei por bem, esse ano eu vou ficar só no banco. Não vou fazer nada, não. Na igreja, não. Só, irmãos, que não é para isso que Deus nos chamou, né? Quando a gente deixou aquelas desculpas lá para trás, daquela pregação que a gente fez para trás, e a gente se dispôs a estar no propósito do Senhor, a gente tem que seguir adiante. E a gente tem que romper. Independente do que seja, independente do que acontecer. Não pare, não desista. Você está triste com os homens? Você está triste com a igreja? A igreja é Cristo. Não se entristeça com Cristo. Os homens falham. A igreja falha. A nossa igreja não é perfeita, não existe a igreja perfeita, como a pastora falou. Não existe a igreja perfeita. Mas existe alguém que é perfeito e é o Senhor. E Ele está usando as imperfeições dos outros e da igreja em geral para curar você, para mudar a sua vida. E às vezes a gente não está vendo. A gente só está olhando para murmurar, só está olhando para reclamar, só está olhando para desistir, só está olhando para o desânimo que a gente está sentindo. E Deus está usando isso para mudar a nossa vida. Para que nós possamos ser um pouco mais perfeitos na presença de Deus. Porque senão, irmãos, qualquer ventinho que soprar de um lado e do outro, a gente cai. A gente desiste, e a gente tem visto muitas pessoas desistir, desanimar no meio do caminho, parar. E não continuar mais. Mas não foi para isso que Deus te chamou. Creia, Deus não te chamou para desistir. Deus te chamou para seguir adiante, Deus te chamou para seguir avante, firme, até aquele grande dia
Que dia que é esse? Até o dia que nós vamos ouvir um som da trombeta e uma voz, né, muito linda falando. Efigênia, Hélio, Renato, Pedro, todos nós que estamos aqui. Porque nós não fomos daqueles que desistiram. Nós não fomos daqueles que retrocederam, nós não fomos daqueles que deixamos, né, as coisas para trás, não, nós seguimos adiante. Nós fomos daqueles que seguimos adiante. Se você está desanimado por causa das pessoas, olha, não deixe se abater por isso.